Gravando. Então veja, o homem quer viajar para Marte. São Paulo só. O homem, Caio, quer viajar para Marte. Colonizar. Mas o homem não pode responder isso aqui. O homem quer fazer viagens na órbita da Terra, quer conhecer lugares inexploráveis do universo. Por que vocês acham, e aqui vai uma pergunta especulativa, por que vocês acham que já fazem pelo menos 70 anos que o homem está perguntando se tem vida em outro planeta? Hein? Por que o homem pergunta isso? É curioso, né? Veja, é mais do que curioso, Marcos. Então veja, o que eles dizem? Não é possível que nós estamos só. Ou seja, qual é a sensação que a humanidade tem? Solidão. Esta solidão que o homem sente, ele vaza nessa pergunta. Mas na verdade, o que o homem está querendo saber? Quem de fato ele é? Então, a questão, estamos sozinhos no universo? Tem um programa na History que eu gosto de assistir, é a History, eu acho que é a History, eu gosto muito de assistir, que é sobre o povo procurando o ET. Eu gosto porque dá muitas informações históricas, eu gosto de assistir pelas informações históricas que fornece, mas não depois de tudo eles levam a que é uma OVNI, os deuses eram OVNI, né? Então é legal pela história, mas a aplicação, mas por que há essa busca incessante por descobrir se tem vida em outros planetas? Por que nós estamos sozinhos no universo? Porque o homem está desesperadamente querendo encontrar essa resposta. Então quando a gente para, Luiz, quando a gente para observar essas questões de ET, nada mais é do que o homem querer responder a principal pergunta. A questão é, será que estamos sozinhos no universo? Meu amigo, esta não é a pergunta a ser feita, e nem a resposta a ser encontrada. A pergunta a ser feita, a resposta a ser encontrada é porque é o homem. Então, o Salmo 8 é um salmo que nos provoca a discernir o que é o homem. Ok? Alguém lê esse slide, por favor? O que é o homem? Esta é uma pergunta decisiva, porque toda civilização particular, toda cultura específica, bem como todo o sistema do pensamento, são fundamentalmente baseados a respeito do homem. Basta observar a história da humanidade. Porque não existe a história dos cachorros. Por que não existe a história dos cachorros? Ou a história dos cavalos? Porque animais não buscam respostas para dilemas existenciais. Então veja, preste atenção. A pergunta, o que é o homem, é uma pergunta decisiva, porque toda civilização são fundamentalmente baseadas a respeito do homem. Então, quando você estuda sociologia, antropologia, você vai ver que o homem é o ser principal da história. Ele é o ser que mais tem problemas. Por isso que não
história dos cachorros, história dos cavalos, história dos bois, não existe história de nenhum animal, porque o animal não está procurando significado. O animal não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O animal não tem nenhuma relação com o ser. Animal não é um ser espiritual. Só seres espirituais procuram respostas. Veja, quando a gente estuda a história, a gente vê aqui, o surgimento da escrita aproximadamente de 4.000 anos, tem uns que vão apontar 3.500 anos, enfim. O surgimento da escrita, a escrita cuneiforme, ela dividiu a história. Antes da escrita é chamada pré-história. Quando a gente estuda pré-história, e aqui tem outras camadas também. Tem a idade do bronze, a idade dos metais, aí tem a época Pleistoceno, tem a época do Mesozoico, enfim, tem vários gomos aqui. Antes da escrita, era pré-história. Quando veio a escrita, então agora surge a história. A história só começa com o surgimento da escrita. A história, ela está dividida entre história antiga, que foi até a queda do Império Romano no Ocidente, 476. Com a queda do Império Romano no Ocidente, começa a Idade Média, que vai até a tomada de Constantinopla, em 1453, que começa a Idade Moderna e vai até a Revolução Francesa, que começa a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea também está subdividida entre pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade, que é o que nós vivemos. Mas o que eu quero dizer aqui não é uma aula de história para vocês. O que eu quero apresentar aqui é por que nós estamos fatiando a nossa história. Você já parou para pensar nisso? Buscando essa resposta. Por que nós fatiamos a história? Porque nós procuramos uma resposta. Qual pergunta? Quem é o homem? O que é o homem? Ou seja, a história está dizendo que tem alguma coisa perdida. Alguma coisa se perdeu através da sua própria história. Então, se nós estamos esquartejando a história, é porque nós estamos procurando uma coisa perdida dentro dela. O que está perdido dentro da história? Porque a história do homem é uma história de perdição. E o homem está perdido porque ele perdeu a ruptura com a Trindade. Por isso que o nosso curso é Trindade e Antropologia, porque nós precisamos da Trindade mais do que tudo a gente imagina. Sim. Então, eu distribuí um material para vocês? Não. Não distribuí? Não. Então, Marcos, eu não distribuí. Ok? Vocês querem... Material da aula, não. Desse material aqui? Não. Não, eu vou... Tu disse que fez, mas... Eu fiz, está feito, mas eu pensei que eu tinha distribuído. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar no WhatsApp de vocês, e vocês têm condições de imprimir? Sim. Sim ou não? Sim. Aí eu vou colocar então no WhatsApp de Isso. vocês, A gente aí vocês imprimem como quiserem, PDF, fica à vontade. Eu vou colocar no grupo, ok? Tá. Aí vocês imprimem como vocês quiserem. Os PowerPoint também? Os slides também? Ó, os slides, aí quando a gente terminar o lote de slides, aí eu Isso. posto para vocês também. Vocês recebem todos os slides? Eles abrem tranquilo lá? Sim. Beleza. Ótimo. O homem é um ser em desarmonia. Lê para nós, Calixto, por favor. O homem é um ser em desarmonia. Desarmonia consigo mesmo, com a natureza e com Deus. O resultado disto é devastador para si mesmo, causando problemas existenciais profundos, as quais
oferecer solução. Exatamente. O máximo, gente, o máximo que o homem pode encontrar resposta é na teologia. Fora da teologia não tem. E ainda assim a teologia é incompleta. São especulações, né? Então, nós somos um ser em desarmonia. Tem alguma coisa errada com a gente. E essa coisa errada que tem com a gente, tem desde sempre. A grande questão é, eu preciso encontrar resposta por que eu sou um ser em desarmonia. Nós estamos em desarmonia com o próprio universo. Porque nós estamos inseridos, gente, no universo. Ou seja, nós precisamos no universo nos encontrar. E o próprio universo ter sentido com a gente. Tá? Para começar essa definição do que é o homem, nós vamos primeiro ver isso aqui. Na dimensão da criação. Quem lê para nós, José? Lê para nós, por favor. O homem não foi feito sem um propósito pelo Criador, pois este o criou com o objetivo de ter comunhão com ele. O homem nos é mostrado na Bíblia como um ser criado por Deus, cuja principal missão é refletir-lhe a glória e majestade. Olha, isso que foi lido pelo José é muito importante. O homem não foi feito sem propósito. O homem não foi feito sem propósito na criação. O homem foi feito com propósito na criação. Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, criou com o objetivo de termos essa palavra, é chave, comunhão. O homem foi criado com o objetivo de ter comunhão com o Criador. Ou seja, a partir do momento em que a Trindade nos cria, a Trindade nos cria na seguinte proposta: vocês vão ser realizados quando estiverem Em mim. ok? Em mim. Fora de mim não tem realização, só tem realização dentro de mim. E eu imagino, meus irmãos, é uma especulação minha, mas que no meu ver eu encontro algum sentido, que era o que Deus ensinava com os nossos pais quando conversavam com eles na direção do dia. Lá em Gênesis 2, 15 e 17 vai dizer isso, que os nossos pais, eles mantinham conversa com Deus. Agora a questão é, o que eles conversavam? Satanás revela para nós. Interessante. É Satanás que vai trazer a revelação para nós, porque na tentação com a Eva, ele traz uma profunda revelação. Só que nós lemos a Bíblia muito mal feita, nós lemos a Bíblia de forma errada, e a gente entende que a Bíblia, ela é um livro que ela tem que ser meticulosamente lida. Ela não pode ser só lida, ela tem que ser meticulosamente lida. E lá em Gênesis 3:5, na tentação, alguém lê para nós? Gênesis capítulo 3, versículo 5. O que diz? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha lá, Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa fala de Satanás mostra para nós o que Deus conversava com eles. O que Deus conversava com eles? Deus conversava com eles sobre a importância deles manterem comunhão com a Trindade, com quem criou eles. E a Trindade, e a Bíblia diz Elohim, Moisés fala Elohim, e quando Elohim, o que é Elohim?
Deus triuno. Exatamente, vamos tratar isso aqui. Elohim é a Trindade. Quando Elohim conversava com os nossos pais, Elohim dizia para os nossos pais a importância deles manterem comunhão com eles. Ou seja, a noção de bem e do mal tinha que ser a partir deles. Então, a comunhão dos seres criados com quem os criou vai fornecer para eles fonte de vida. Então, Elohim vai dizer para os nossos pais: vocês só serão realizáveis em nós. Fora de nós não tem realização. Fora da comunhão com a gente não tem realização. Fora de comunhão com a gente, o que tem é o mal. Que Agostinho vai dizer no século IV que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Quem é o bem? O supremo bem é Deus. É Deus. Ora, se aquele ser, Deus não está presente naquele ser, a ausência de Deus desse ser, nós homens temos o nome de mal. Então a Trindade conversa com os nossos pais toda tarde, dizendo para os nossos pais a importância da comunhão com eles, a importância da convivência com eles, a importância de ouvir deles sobre a vida. Bom, é Satanás que vai dizer: olha, Deus não quer, Elohim não quer que vocês comam do fruto, porque Elohim sabe que no dia que vocês comerem, como eles, vocês vão criar um reino particular que necessariamente não precise deles, cujo reino vocês é que vão ter total predominância a partir de vocês, do que vocês gostam, do que vocês não gostam, do que vocês querem, do que vocês não querem. E Elohim, ele é muito vaidoso, ele quer que vocês continuem com ele, porque ele precisa disso. Então, na verdade, ele precisa mais de vocês do que vocês dele. Não, eu imagino que foi essa conversa. Faz sentido. Então veja, quando os nossos pais comem do fruto, o que Adão vai dizer para Deus em resposta em Gênesis 3:8? Alguém lê a Gênesis 3:8? O que diz Gênesis 3:8? E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Continue. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Continua. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondido. Veja, a sensação que Adão tem, e Adão aí não é o homem, Adão aí é o casal. Qual a sensação que ele tem? Por que ele se escondeu? Medo. Estava com medo. Por que ele estava com medo? O pecado já era medo. Porque ele estava com medo? Ele estava com medo porque, de fato, eu falei isso na sua igreja, né, Renato? Falei isso lá, preguei lá isso na tua igreja. De fato, quando eles escutam sobre Deus falar que fora de nós vocês não se realizam, fora de nós o mal vai tomar conta de vocês, então eles sentiram medo porque se sentiram condenados. A sensação de medo é uma sensação que Adão, o casal já tinha sentido. Porque senão ele poderia dizer: eu estou com uma sensação estranha. Não, ele falou o que ele estava sentindo. Eu mesmo de nós nos escondemos porque tivemos medo. Ou seja, o medo que ele sentiu antes do pecado era um tipo de medo. Havia um medo, mas ao mesmo tempo havia paz, porque eles tinham Comunhão. Eles estavam com Deus. Então, a comunhão com Deus preservava eles da condenação. Quando eles pecaram diante de Deus, o medo
Então, aqui, meus irmãos, aqui é que começa a problemática do homem perder a sua identidade. O homem perdeu a sua identidade quando o homem rompeu com a Trindade. Porque a humanidade, Adão e Eva, a humanidade só se realizava quando estava em comunhão com a Trindade. Enquanto eles estavam em comunhão com a Trindade, eles se sentiam realizados. A partir do momento que perderam a comunhão com a Trindade, a partir do momento que houve uma fratura entre eles e a Trindade, aí o homem agora não tem mais identidade. Ele é expulso do jardim e a partir de então todos os seres humanos que vêm depois de os nossos pais têm essas perguntas: quem sou, de onde vim, para onde vou? Eu perdi a referência. Eu fora de Deus eu não sei mais quem eu sou. Aí é o que o Calixto disse: o camarada procura uma coisa, na droga, no sexo, na bebida, na viagem, no dinheiro. Em algum lugar ele procura encontrar satisfação para si. Ou seja, ele procura achar uma identidade que só pode encontrar na Trindade. Porque eu comecei na Trindade, me separei da Trindade, tem uma ruptura entre eu e a Trindade, logo eu só posso me realizar outra vez se eu estiver na Trindade. Fala, Marcos. É interessante isso, que eu falo de experiência, que quando eu conheci a Deus, de repente eu deixei. Você se sente realmente perdido, né? Um dia você serve, você se desvia do caminho, você fica mais ou menos você perdeu a comunhão. Exato. E aí você fica sem direção, você fica perdido, Sim. tentando achar uma direção E não encontra. Por isso, gente, que fora da Trindade não tem nada. O que tem fora da Trindade? Fora da Trindade só tem o mal. Não tem mais nada. É interessante na Trindade, fora da Trindade. Mas Então, não seria errado a gente dizer que Satanás, como também o anticristo, né, seria uma personificação do mal. O mal em si não é um ser. não. Mas eles dão vida a esses. Mas exatamente, o mal está personificado em Satanás e estará personificado no anticristo. E é tão certo assim, eu concordo com esse pensamento, porque Deus vai punir a serpente. Sim. Por que Deus puniu a serpente? Porque ela se tornou personificação do mal. Então, porque Satanás, aí é que vai a incerteza. Ele se transformou numa serpente, ele se fez parecer com a serpente, ele incorporou a serpente, que eu acho que essa possibilidade não existir, porque o Satanás como um anjo não tem necessidade de entrar em corpo. Talvez Satanás ele se transforma numa serpente, não que ele incorpora, porque ele não é um demônio. A gente já estudou isso, né? Ele não é um demônio, ele é um anjo. Anjo não incorpora em corpos físicos. Anjos, o que máximo que eles fazem é se materializar ou se apresentar em formas físicas, mas eles não entram em corpos físicos. Só falar dele que ele já se revolta. Então eu acredito que ele se transforma numa serpente. Se as serpentes lá no parque do jardim falassem, a gente não sabe se elas falavam, mas aquela ali falava. E Eva não se assusta porque uma serpente fala, porque talvez ela ainda não conhece toda a dinâmica do planeta. Apesar de ter superpoderes. Apesar de governar. Mas, de qualquer maneira, ela dialoga com a serpente, que João vai chamar de diabo. Fora do Apocalipse, no Antigo Testamento, ninguém sabia quem era essa serpente. Os judeus vão dizer que é o Yetzirah, que é
é uma simbologia do mal, porque o mal não existe. Por que o mal não existe? De acordo com a teologia, principalmente a teologia judaica, se o mal existisse como ser, tem que ter um Deus mau e não tem outro Deus, só tem um. Por isso que Isaías vai dizer, eu faço bem, eu faço mal. Para eles entenderem, né? Tá bom, eu vou falar do jeito que vocês vão entender. Aí a gente não entende, né? Tem cristão que não entende isso aí, mas enfim, os irmãos estão entendendo. O judeu não acredita nem em Satanás como um ser, né? Né? Como uma persona, né? É. Eles acreditam que Satanás nada mais é do que uma expressão da Uma expressão natureza da natureza maldosa do homem. A inclinação para o mal. É o que nós chamamos de carne. É. a Só que os natureza do homem. judeus, quando voltam da Babilônia, aí eles acreditam no Satanás como um ser. Mas antes não. Ok, então o homem sem a comunhão com a Trindade não se satisfaz, não se realiza, ele não se sente pertencente. E preste atenção, gente. Prestem atenção. Essa questão da comunhão com a Trindade é uma coisa tão profunda que numa escala inferior o ser humano só se sente realizado numa escala inferior quando ele se sente pertencente a uma coletividade. Por exemplo, o filho, para crescer de maneira saudável, emocionalmente, o que você abordou na primeira parte, para um filho, uma criança, crescer emocionalmente sadia, o que ela precisa ter dentro dela? Que necessidade primária dela ela precisa ser satisfeita? Se sentir pertencente. E a pessoa só se sente pertencida pelo amor. Por que quando as crianças chegam na idade de 6 anos é um pavor ir para a escola? Porque a escola para ela é um ambiente hostil. Por que é um ambiente hostil? Porque ele não se sente pertencido. Quando ele vai no primeiro dia, você vai ver isso daqui a pouco, quando aprender. Quando ele vai no primeiro dia, na primeira semana, na segunda semana, aí tem pais que nem precisam, tem muitas mães que vão com os filhos, passam o dia inteiro na escola lá, porque o filho tem que sentir segurança. Pertencimento. O cara vai trabalhar pela primeira vez naquela repartição, naquela empresa, ele chega lá, não brinca com ninguém, não faz caçoada com ninguém. Por quê? Porque aquele ambiente ainda ele não está, a gente fala habituado, né? Mas na verdade, mais do que estar habituado, ele não se sente pertencido àquilo ali. Ou seja, numa escala inferior, eu preciso encontrar identidade. Por que muitas vezes as pessoas não querem ir nos cultos pela primeira vez? Lá na igreja hoje. Porque as pessoas ficam sempre refutando. Põe desculpa, não tem roupa, não tem tempo, isso. Porque não se sente pertencido. Então, nessa escala inferior, a gente só se encontra realizado quando a gente se sente pertencido. E esse é o princípio da comunhão que Deus criou. Então veja, viu, Calixto, você que me questionou agora hoje, né, a primeira parte. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é uma família. Deus é uma família. A Trindade é uma família. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou outra família. Vou falar disso. Não sei se hoje, mas no próximo encontro. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou outra família. Ou seja, a família que tem agora no universo, Renato, são duas. A família divina, que comanda todo o cosmos, e a família humana, que comanda todo o cosmos, debaixo dessa governança maior. Enquanto a família humana, representação do Criador na Terra, representação da Trindade da criação, quebrou, se rompeu. Os irmãos estão entendendo melhor essa questão? Sim.
Então, quando o ser humano não se encontra com Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando o homem não se volta a ter comunhão com a Trindade, então ele passa a ter falta de identidade. Na questão que o Luiz levanta, ainda assim eu sou imperfeito, sou um pecador, e Deus me entende, porque a nossa comunhão, por mais que está restabelecida com Cristo, mas a nossa comunhão sofre ataques. A comunhão nossa com a Trindade só não vai sofrer mais ataques quando eu me tornar um ser perfeito e quando eu habitar numa terra perfeita sem a presença do mal. Até esse dia glorioso, eu vou ter uma comunhão com Deus dentro da possibilidade da redenção, mas ainda eu vou sofrer ataque. Eu vou ter problemas existenciais, eu vou ter problemas emocionais. Em algum momento eu vou duvidar da minha fé. Mas Deus entende. E aí vai um outro mistério, não é? O mistério da ceia. Qual é o mistério da ceia? Participarmos da O mesa. mistério da ceia é o mistério da comunhão. Comunhão entre nós e entre nós com o Criador, com a Trindade. Então, a ceia que a gente celebra nos nossos cultos não é um ritual. Ela não é uma cerimônia. Por mais que, sociologicamente falando, ela tem aspectos cerimonialistas, na praxis cristã, a ceia é comunhão. É uma relação que se fortalece entre eu e a Trindade, entre a igreja e a Trindade. Entre a noiva e o noivo. Hã? Entre a noiva e o noivo. E não é uma ligação, Calixto, individual. Coletiva. Deus não pensa individualmente. A concepção individual só veio a partir do século XVIII e XIX, com o individualismo. Deus nunca pensou como ser individual, porque Ele mesmo não é individual. Deus é uma comunhão. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Ou seja, o ser humano só se realiza numa escala menor em comunhão se sentindo pertencente e numa escala maior se sentindo pertencente à Trindade. Amém, gente? Olha que gostoso que a gente está falando aqui. Olha quanta riqueza que a gente tem que passar para os nossos irmãos. Pastor, Fala, Marcos. entre essa questão, se eu vou trazer para os dias atuais aqui, dentro dessa questão ceia, é até importante que a gente vive alguns conflitos. Tá? Como que você pode fazer uma ceia da tua igreja quando tem bastante gente e você vê pessoas não batizadas, não tendo aquela comunhão participando? Como você... Olha, Marcos, essa é uma pergunta muito comum, não é? Sim. Eu mesmo, se eu estiver celebrando a ceia, em primeiro lugar, a ceia não é minha, a ceia não é da igreja, a ceia é de Deus. O termo, eu não sei outras teologias, mas na teologia luterana, nós já usamos o termo administrar a ceia, ou administrar o sacramento. A igreja só administra o sacramento. O batismo também não é nosso. O batismo não pertence à igreja. O batismo não é da igreja Assembleia, não é da igreja Batista, não é da igreja Luterana, não é da igreja nenhuma. O batismo é do Senhor. O batismo é obra de Deus, não é minha obra. Então, se eu estou celebrando a ceia, que é de Deus, tem alguém lá que não tem relação nenhuma com Cristo, e muito menos com o corpo, se o sujeito, no nosso caso, é mais difícil do que no caso de vocês. Porque no caso da Igreja Luterana Livre, nós convidamos as pessoas para virem ao altar. Eu também faço assim. Você faz também?
Então a sua igreja é uma igreja que faz a ceia certa. Não, tá. Então, Essa questão, por exemplo, controvérsia. por exemplo, vieram me questionar, porque levantou-se foi um casal, não é da igreja, não é nem evangélico, Aham. né? Exatamente isso, participou, foi ele que participou. Aham. A minha conversa foi essa, gente, eu não posso Negar. negar a ceia para aquela pessoa que foi lá e quis participar. Até mesmo, Marco, por questão de educação. Claro. A pessoa se sente discriminada, se sente Acepção de pessoas. rejeitada, excluída. Eu nunca mais volto, não só lá, como igreja nenhuma. É. Agora, se ela vai receber maldição, eu acho difícil, porque na mente dele, ele não tem ignorância, ele nem sabe o que é isso. A maldição é só para quem sabe. Atos 17:30, né, mais ou menos, que o senhor não leva em conta. Exatamente, é o ato 17. Então, por uma questão de educação, é bom, por mais que a gente avisa. Você fala no altar, né? A gente vai no altar. Dura, o cara vem, eu já vi, pastor antigo, né? Sim. Pastor antigo, jovem ainda, até. Chapeuzinho, né? Eu já vi, pastor aí, visitante veio para a ceia. O pastor copo de cristal por ti, copo de cristal por ti, copo de cristal por ti. Aí ele volta, põe a mão na cabeça da pessoa e fala para a pessoa se perder. Isso é isso. Enfim, a ceia, ela é essa restauração dessa comunhão. Então, ela é mais do que uma celebração, ela é mais do que um rito, ela é mais do que uma cerimônia. A ceia é uma comunhão. Ela tem vida. O indigno é quem participa sabendo que está em pecado conhecedor e está fazendo errado. É uma das interpretações. Tá. Tem outras, mas é por aí. Não, Tá? Por exemplo, se quando eu comecei na igreja, Assembleia, né? Agora. Eu converti, era porta fechada. Nossa, se converter, está lutando ali. Não vai passar não, né? Na verdade, a conversão foi assim, né? Assim, era as portas fechadas, assim, só para os crentes. Antigamente, né? Antigamente. Aí se abriu o leque, né? Agora nós abrimos. Aí vamos supor, eu tenho o costume de falar assim, a ceia para as pessoas que são batizadas, está em comunhão com a igreja, se você não é da igreja, está em comunhão com a igreja, você é batizado, você pode participar de ceia. Agora se você não for, né? Mesmo assim você fica de pé. Claro. Os amados que vão participar, fica de pé. E ali a pessoa que e às vezes o camarada que está visitando a igreja, talvez ele está lá, coitado, remoendo os seus pecados, com a cabeça quente, de repente assim traz um conforto espiritual para ele, que ele quer voltar na tua igreja para descobrir por que ele se sentiu assim. Isso é importante. Então não cabe a nós julgar nem crentes e nem visitantes. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Ele me deu para administrar. Agora, eu falo como tem que acontecer. Agora, aí a pessoa é que decide. Você só instrui, na verdade. Na verdade, pastor, rapidamente aqui, esses dias, tivemos uma ceia, que chegaram no segundo domingo deles, veio uma família me perguntar se eles podiam participar. Recém-chegado da igreja, comunhão, tudo, aí eu falei, mas por que você está me dando essa questão? A mulher falou, pastor, na igreja que a gente frequentava numa denominação, não na região aqui, o pastor falou para eles tirarem, tinha que tirar até um atestado de antecedente criminal para ver se conseguir participar da ceia. Rapaz, o próprio Cristo tem que pedir licença para entrar. Não. Acredita? Viu? Esse tipo de igreja aí é aquela de Apocalipse capítulo 3, né? Eis que eu estou à porta e bato, que até o Cristo lá de fora. Falou isso para mim esses dias. Veja, vocês estão entendendo que comunhão, talvez a gente não vai ter tempo para falar disso hoje, mas tem um texto do Evangelho de João, que Cristo fala de uma comunhão que a gente não tem. E o que a gente chama de comunhão não tem nada a ver. Ok? Mas vamos lá. Então, nessa dimensão da criação, é assim que Deus, qual é a dimensão da criação? A minha existência só tem sentido quando a minha existência está em comunhão com a Trindade que me criou. Bom, e só na Trindade eu me rendo. Agora olha
procuraram entender o ser humano foram os gregos. Os filósofos surgiram com um único propósito: responder à questão sobre o homem, porque ele é tão frustrado. Os filósofos, eu vou falar da filosofia grega, porque é a nossa raiz ocidental de filosofia. Mas outras escolas filosóficas, a oriental também vai por isso aí. Todos os filósofos, eles estão querendo encontrar respostas por que o homem é tão frustrado. E antropos, que é traduzido para homem, que está errado também, é aquele que olha para cima. Os filósofos olham para a humanidade e falam: essa turma é antropos. Por quê? Porque ele está frustrado, ele está olhando para cima, ele está procurando o quê? Identidade. Então, vem os filósofos. Platão vai dizer que o homem pode encontrar a identidade dele através da alma. Ele era um filósofo espiritual. Ele foi o primeiro a dizer que o homem tem uma alma, e essa alma é imaterial. Então, Platão vai dizer que na espiritualidade, na relação dele com a alma, ele encontra sentido na vida. Platão vai dizer isso. Aristóteles, que é outro profeta, outro filósofo, se bem que eles eram profetas mesmo. Do seu tempo. Do seu tempo. O Aristóteles vai dizer o seguinte: o homem tem que usar a razão, a mente. Quando ele usar a mente, quando ele usar a razão, quando ele partir para aquilo que é intelectual, então ele vai encontrar razão de existência. Aí você vai para os estoicos. Aí os estoicos vão dizer que, olha, se o homem quer encontrar identidade, ele tem que ter ausência de prazer. Ele não pode sentir prazer nenhum. E ele tem que viver a vida sem nenhum tipo de prazer. E aí cada escola filosófica vai dar uma receita como que o sujeito vai encontrar identidade. Quem foi que falou do Logos aqui? O quê? Do Logos, da verdade? Ninguém. Alguém falou aqui na primeira parte. Foi embora não? Rosilei? Alguém aqui falou, talvez o Rosilei falou, talvez ele tenha falado mesmo, que os filósofos como um todo chamava eu falo identidade no seu sentido real mesmo, mas falando no seu sentido filosófico dos gregos, estão procurando ver uma verdade. Outros chamam de logos. Então, essa é a busca dos filósofos. O homem precisa encontrar a sua identidade. Então, por que ele anda? Por que ele fica olhando para cima? Porque ele está procurando uma verdade. Aí, vão dizer o seguinte, que o logos, o homem precisa do logos, por isso que ele está assim. Agora que interessante. Eles procuraram por aproximadamente 600 anos descobrir onde está a verdade. Porque eles diziam o seguinte: o homem só pode deixar de ser frustrado quando ele encontra a verdade. Essa verdade é a equivalência que eu chamo de identidade. Então, o homem só pode resolver o seu problema. Aí, esse é um assunto para outra igreja, né? O homem só pode encontrar a resposta para o seu problema quando ele encontrar a verdade. A verdade é a busca final de todo homem. O telos. Hã? O telos do homem, né? O telos. Ele precisa encontrar a aletheia, ou aletos, ou a verdade. Quando ele encontrar a verdade, ele se estabelece. Acabou o conflito. E aí, no século I, cerca de 600, 700 anos depois que a classe dos filósofos nasceu, tem um sujeito que não tem curso de filosofia nenhum.
que mal escreve o grego, que não conhece os vultos filósofos gregos, que é um sujeito quase analfabeto, que vai dizer que a verdade é uma pessoa. No princípio era Logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14 de João 1, e o verbo se fez carne. Aí é um sujeito que vive numa região do planeta que era a escória judeia, um sujeito analfabeto, quase analfabeto, que escreveu este evangelho, o pior grego possível, porque a literalidade do grego, não sei se o Giovanni estudou isso, a literalidade do grego de João é essa aqui, ó, nós fomos, nós faz, nós foi. Ele usa a inteligência máxima de um corintiano. Porque o corintiano, ele fala assim, né? Nós, É mesmo. é mesmo. Então o grego do João é um grego meio corintiano. Está tudo errado na conjugação de verbo, na conjugação de pronomes. Mas é esse grego tortuoso, e aí Paulo vai dizer que Deus usa as coisas para envergonhar. Aí é um sujeito que não escreve bem o grego, que escreve tudo errado, sem concordância sintaxal, sem pronome, sem tempo de verbo, que escreve nós vai, nós foi, nós fumo, que fala assim, eu sei quem é a verdade. Acabou os caras. Quando Paulo matou a Paulo, quando Paulo vai para a Europa, ele chega lá entre os filósofos e fala bem assim, vocês fazem 600 anos que estão procurando a verdade, não é? Sim, a gente não sabe onde encontrar a verdade. Aí ele fala assim, mas eu já encontrei. Eita! Quem que é o Logos? Senta aí que eu vou explicar. O que aconteceu? Uma massa inominável, incontável de filósofos se converteram. No século II, a fé cristã, ela era sistematizada por filósofos. Por quê? Porque os filósofos encontraram e pela verdade, o Logos, eles encontraram. Ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho. Verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ego em mim, revotos, redeter, redzoei. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, o que Jesus está dizendo no verso 6 do João 14? Um convite trinitariano. Um convite trinitariano. Ou seja, Jesus está dizendo para todos nós, para eles e para nós, que a pessoa só se realiza se ela voltar à comunhão trinitariana. Isso é muito profundo. Ninguém vai ao Pai senão as duas pessoas da Trindade. Que depois ele vai apresentar o terceiro. Olha que coisa mais profunda, gente. Que coisa mais linda. A gente não pode ocultar isso para o nosso rebanho. Pastor, será que quando aqueles gregos querem falar com Jesus, será que eles estavam sintonizando pegando alguma coisa ali na pessoa de Jesus sobre essa questão? Olha, eles estavam pegando, você usou bem a palavra, eles estavam pegando alguma coisa, mas quando esses gregos foram falar com Jesus, Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, é que vai dizer o que esses gregos foram falar com Jesus. E o Eusébio de Cesareia, agora eu esqueci o rei, eles eram enviados de um rei da região da Grécia para chamar Jesus para ser o seu mestre. Eu não queria falar guru, né? Mas a fama de Jesus chegou lá
E eles foram em nome desse rei, eu vou pesquisar, vou me esquecer o nome do rei, para que Jesus fosse um orientador, um guia espiritual, um conselheiro do rei. Mão direita. Aquele cara que o rei vai ouvir antes dele tomar qualquer decisão, ele vai ouvir esse conselheiro. Então, como você disse, os gregos, mais ou menos ouvindo sobre Jesus, têm alguma percepção disso. Porque a Bíblia, os evangelhos não falam. Mas a fama de Jesus percorreu além das fronteiras. O fato dos gregos irem lá é porque percorreu além da fronteira. E quando os gregos vão lá, Jesus fala, está na hora de ir para Jerusalém mesmo. Até a mulher Cirofenícia, né? Ela tinha origem grega. Isso. Né? A mulher Cirofenícia. Tinha origem grega. É. Se orgulhava, provavelmente, dessa bagagem que ela tinha, né? Exatamente. Ok, pessoal, está indo bem para vocês? Vamos terminar a aula agora? Então, os filósofos gregos procuraram desesperadamente fazer com que o homem encontre identidade. Eles só encontram a identidade quando eles encontrarem a verdade. Mas o grande problema, o que é a verdade, quem é a verdade e onde está a verdade? Aí um sujeito pescador chega e diz, a verdade se fez carne. Eu tenho a resposta. Agora tem um filósofo francês chamado Deleuze, ele diz que o Jesus dos evangelhos é diferente do Jesus do Apocalipse. Sim. Ele traz essa tese num dos livros dele, ele diz que são dois Jesus diferentes. Um é o Jesus amor, o Jesus do coração paternal de Deus, do amor universal. E o de Apocalipse é o Jesus vitorioso, triunfante, vingativo, justiceiro, entendeu? O próprio... Como se fosse dois Jesus diferentes. Mas na verdade é o mesmo Jesus com etapas diferentes. Sim. Porque nessa etapa agora, o Jesus é cordeiro. A outra etapa é o leão. O cordeiro vem para salvar, o leão vem para destruir, devorar, destroçar. Então, é isso mesmo. Não é errado a pessoa falar no caso, porque tem lá em igreja com um desenho de um leão. Bom, errado não é, mas o leão não é para nós. É que o brasileiro gosta desse negócio. É latino passional. É latino, meu. Latino gosta de ver esse negócio de poder. A gente viu quantos quantas músicas a gente canta atrás de poder, mas você não vê cantando atrás de amor. Reparou? Nós queremos buscar o seu poder, mas nunca. Eu quero sentir o seu poder. Você pega as letras das canções que se canta hoje, você pega lá 10 canções e vê quantas que falam que está buscando o amor de Deus e quantas que estão buscando o poder de Deus. É a síndrome do leão. Terrível. Na nossa igreja, quando eu derrubo, mas É isso aí. Para terminar, gente, criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. No hebraico, são usadas em pares. Possuírem conceitos muito semelhantes. Tzelem, imagem, e Demut, semelhança. Forma uma estrutura poética no hebraico chamado de paralelismo, onde a segunda palavra do par expande e reforça o sentido da primeira. A palavra Tzelem, imagem, não está se referindo à imagem física palpável. Vou terminar aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar isso aqui. Olha que tema interessante. Definir duas coisas, vida e existência. Ainda dentro dessa questão do homem procurando identidade. Amém, meus irmãos? Amém. Foi boa a nossa jornada hoje, não foi? Maravilha. já foi elaborada, já assim, A apostila está pronta. Qual é a próxima aula mesmo agora? É daqui